Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje estamos gravando 1 Reis, capítulo 7. Agradeço a todos que têm deixado o seu like, têm feito comentários. Hoje nós vamos falar sobre a construção da própria casa de Salomão. Ele já havia terminado o templo do Senhor e ele o terminou em 7 anos. Mas a casa dele, a casa que ele vai edificar, ele vai levar 13 anos para construir. Quase o dobro. Então, significa que ele deu muito mais importância à construção da casa do Senhor do que a dele própria. Verdade? Nós vamos falar isso no versículo 1. Pense sobre isso antes de você se preocupar em edificar a sua casa terrena. Ocupe-se em edificar uma casa para o Senhor dentro de você. Em Mateus 6,33, ele nos dá esse conselho. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a você. Aleluia! De que coisas Mateus nos fala? Versículo 32. Não andeis inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque Senhor sabe que você precisa de todas essas coisas. Com todas essas coisas os gentios se preocupam. Com certeza, vosso Pai Celestial sabe da sua necessidade e Ele vai supri-la todas. Deus conhece todas as nossas necessidades nesta terra e Ele vai supri-las. Confie no Senhor. Mas essa é uma casa passageira. A casa que nós temos que realmente edificar para o Senhor, dentro de nós, essa é eterna, essa é sólida. Edificar uma casa sobre areia é edificar uma casa só nessa terra. Que o tempo, a ferrugem, o vento vão destruir, certamente a estragarão. Agora, construir a casa sobre a rocha que é Cristo é cuidar de construí-la dentro de você com raízes profundas que vão se arraigar e que ninguém poderá derrubar. Salomão edificou também a casa do bosque do Líbano, que tinha 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, bem alta, né? Firmada sobre 4 colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas, cobertas por cima por mais 3 colunas de 15 vigas cada, 3 janelas com portas, ombreiras quadradas, um terraço de 13 metros e meio na frente da casa. Esse comprimento e esse terraço eram usados para poder julgar o povo. Então o povo se chegava até ali e esse pátio eles ficavam em frente à sua casa para que ele pudesse julgar todas as causas. Versículo 7 fala isso. Dentro da casa havia uma outra casa construída para a filha do faraó e também ele fez uma casa semelhante à dele para ela. Versículo 8. O Salomão buscava se aliançar com vários reinos ao redor do seu. E por que ele fazia isso? Ele, casando-se com filhas dos reinos ao redor de cada um desses reinos, ele tentava se aliançar, porque ele entendia que nenhum desses reis iria declarar guerra a ele se ele tivesse filhos e netos no reino dele com as filhas desses reis. Essa medida que ele tomou para se proteger dos seus inimigos não agradou totalmente ao Senhor. Por quê? Porque demonstrou que a confiança total dele não estava no Senhor. E isso vai lhe custar muito caro. Por quê? Porque muitas mulheres acabarão por corromper o seu coração. Todas as pedras que Salomão usava para a construção eram de grande valor.
cortadas na medida certa, serradas à serra, por dentro e por fora. E isso desde o fundamento até o último andar, até o teto, e por fora e pelo pátio. Versículo 9. É assim que Deus trabalha em nós. Nós somos as pedras vivas do reino do Senhor. Ele nos corta, Ele nos talha, Ele nos molda por dentro, por fora, até nós chegarmos na medida certa, para encaixar-nos no reino dele. E isso é doloroso? Claro que é. Certamente que é muito doloroso. Mas se nós permitirmos que as ágeis e poderosas e preciosas mãos do Senhor trabalhem em nós, certamente nos alegraremos com o resultado final em fazer parte da grande casa que será edificada nos céus para cada um de nós, onde nós viveremos para sempre. As grandes pedras estavam fundadas sobre pedras finas, sobre pequenas pedras. Então eram pedras grandes e pedras de 10 côvados, de 8 côvados, fala isso no versículo 10. Ou seja, não importa o tamanho da pedra que você é, se ela é grande, se ela é pequena, todas têm valor na edificação do reino de Deus nessa terra. E assim continua a descrever esse capítulo todos os detalhes da pedra, da madeira que foi utilizada na casa, na construção das casas de Salomão. Salomão manda buscar um bom homem, um ourives, um homem de Tiro chamado Hirão, que trabalhava bem com o cobre. E este era cheio de sabedoria e cheio de entendimento para fazer as obras que ele necessitava para o cobre da casa. Versículo 14. Onde quer que você esteja, Deus o achará. Se você estiver disponível para trabalhar, para se aperfeiçoar e aperfeiçoar a casa que o Senhor quer edificar, Deus vai te encher de sabedoria, de conhecimento, para você poder ser usado na construção do reino dele nessa terra. Mas ele só vai poder te encher se você estiver vazio de você mesmo, para que Deus possa nos encher com os seus dons. Não é verdade que você tem que estar vazio? Porque como que Deus pode encher o que já está cheio? A quantidade de detalhes que são descritas para edificar a casa de Salomão são impressionantes nesse capítulo. Isso mostra que quando Deus quer conceder um dom a quem quer que seja, a quem aceita recebê-los, isso vai resultar nos tesouros da casa do Senhor. Versículo 51 nos conta isso. 1 Coríntios 12, 7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Não pense que toda essa riqueza de detalhes que foi descrita neste capítulo é à toa, é exagero ou é desnecessária. Não, pelo contrário, elas nos mostram o zelo de Deus para a edificação da sua casa e como ele deseja operar em nós por meio do Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos dar frutos e embelezar a sua casa e a que ele escolheu para nela habitar. Você nasceu com um propósito, a de ser bênção nas mãos do Senhor. Antes de você ser um artífice, ou antes de Hirão ser um artífice, ele reconheceu que ele era barro nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. A nossa atitude nas mãos dele deve ser essa também, buscar honrá-lo com nossas atitudes, com as nossas orações, honrá-lo com as nossas capacidades físicas, mentais, financeiras e espirituais. Aleluia! A sua vida tem que ser usada como uma produtora de tesouros para Deus, seja para pregar, ou para cantar, ou para receber, ou para instruir,
ou para visitar doentes, ou para ensinar, para expulsar demônios. Ninguém fica de fora. A palavra diz que qualquer um que se achegar até Senhor Jesus, de maneira nenhuma, ele vai lançar fora. Quem almeja o céu tem que começar a viver a eternidade aqui na terra. Não é amanhã, não é a semana que vem, não é o ano que vem, não é o mês que vem. É agora, é já, é para ontem. O templo levou 7 anos para ficar pronto. O palácio de Salomão levou 13 anos. Enquanto tivermos fôlego, vamos prosseguir, fazendo a obra para a qual Deus nos chamou, nos separou, nos instruiu e nos preparou. Que o oleiro nos molde, que ele nos encha, que ele nos talhe, que ele nos quebre, para que nós possamos nos tornar pedras de valor entre os tesouros da casa do Senhor. Aleluia, glorifica a Deus por isso. O versículo 23 narra uma peça única, posta sobre 12 bois, que eram um mar de fundição de cobre, uma peça maravilhosa, que substituía a pia do tabernáculo. Esse mar era utilizado para limpar os holocaustos. Além de terem, claro, a sua utilidade prática, eles também tinham uma beleza, eles embelezavam aquele lugar. A beleza dessas peças contrastava com a sua utilidade, que era a de lavar o sangue do cordeiro que fora imolado. Isso significa para nós que foi preciso o sangue de Jesus imolado por nós, para podermos de lá extrair o que há de mais belo em nós, o que fica oculto pelos pecados e que só pode ser revelado e se for lavado pelo sangue do Cordeiro. Glorifica a Deus por isso. Isso é uma interpretação pessoal minha. Você pode não concordar, você pode ter uma outra ideia desse mar, você pode ter uma outra ideia desses bois, mas é como o Espírito Santo me revela. Para mim tem um significado profundo esse mar carregado pelos bois, como era carregada a arca do Senhor no Velho Testamento. Aqui, a partir do versículo 39, nós vamos ter a descrição da mobília do templo. O altar, que era de ouro, foi substituir o altar de incenso. 10 mesas de ouro substituíam a mesa dos pães da proposição. 10 candelabros foram substituídos por um único candelabro. Veja bem que isso tem um sentido em Jesus Cristo, que também substituiu todas essas peças. Apesar das substituições, as simbologias e as funções continuaram sendo as mesmas. O versículo 49, por exemplo, descreve os presentes de Davi dedicados ao culto e que ficavam estocados em uma das câmaras laterais. Davi, para nós, é um exemplo do dar sem medida, um exemplo a ser seguido por todos nós que desejamos, que almejamos um ministério. Desculpem. Ele é um modelo de zelo na liderança espiritual. Eu comecei esse capítulo achando que eu não ia ter muito o que falar sobre ele, mas é impressionante como o Senhor, ele acrescenta mais e mais à medida que você estuda, à medida que você se empenha, à medida que você busca conhecer a cada dia mais e mais essa palavra. Deus tem me permitido refazer todo o trabalho de gravação da Bíblia, que eu já comecei há 6, 7 anos atrás, mas eu tenho certeza que cada vez mais o Senhor vai acrescentar a cada capítulo, a cada versículo, a cada letra e a cada vírgula dessa palavra uma fonte inesgotável de revelações que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Um abraço e até o próximo capítulo em 1 Reis 8, se o Senhor nos permitir. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim.